Nesse vídeo, a gente vai trabalhar com duas técnicas que são muito utilizadas quando a gente quer trabalhar com carnes: o guisado e o braseado. Vão ser 3 receitas, a gente vai fazer elas ao mesmo tempo para você ver que com técnica e conhecimento tudo fica fácil e tudo fica muito gostoso. Para começar, eu estou esquentando aqui a minha panela e eu vou começar a selar o meu ossobuco. Deixar esquentar, fiozinho aqui de azeite, pode ser óleo também, não tem problema. Deixa distribuir por igual. Eu já vou te dar a primeira dica, hein? A gente vai passar o ossobuco na farinha de trigo para ajudar a selar. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui na minha farinha de trigo. E pitadinha de sal. A gente vai passar o ossobuco aqui nessa farinha para ajudar a selar e formar uma capa protetora para quando ele cozinhar não ficar muito seco. Uma mão na farinha, outra mão aqui na carne, não vai fazer uma bagunça. Então eu vou colocar aqui, viro, aí eu já passo aqui na minha farinha, tiro o excesso, dá essa chacoalhadinha e venho aqui para a panela. Como eu quero selar, eu não posso fazer tudo de uma vez, então eu vou colocar 2 pedaços, vou esperar selar, tiro e continuo esse processo. Eu tô falando que a gente tá fazendo um guisado, um braseado, mas o que é isso? Produção? Definição. Nada mais é do que um pedaço grande de carne que a gente vai cozinhar em fogo baixo pra gente ter uma carne cozida e suculenta e um molho no final. Por isso que eu tô trabalhando com peças grandes, igual aqui o nosso braseado de ossobuco. Selou, a gente vai virar e deixar selar de novo. O ossobuco é uma carne bem rígida, então ela precisa de um tempo de cocção um pouco maior. Para carnes duras, o braseado é uma excelente técnica. Você pode utilizar ossobuco, acém, coxão duro, o próprio músculo numa peça grande, numa peça maior, todas essas carnes mais duras, o próprio cupim, você também dá para fazer que fica maravilhoso. Carnes que tem essa textura um pouco mais firme, que não dá pra gente fazer um salteado rapidinho, porque ela vai ficar muito dura, a técnica ideal já é o braseado. Vou tirar e aí a gente vai colocando as outras carnes. Essa mesma panela, ainda quente, a gente vai começar a acrescentar os aromáticos. Cenoura, alho poró e a gente vai dar uma boa refogada. Mexe bem. Aqui eu tô fazendo uma base de aromático um pouquinho diferente. Ao invés de eu usar cebola, eu tô usando alho poró e eu vou acrescentar tomate também nessa base. O tomate vai me ajudar a trazer um molho mais encorpado e ajudar a trazer cor também para nossa preparação. Se você gosta bastante de alho, cebola, pode colocar. É nessa hora aqui do refogadinho inicial que a gente vai começar a construir a nossa base de sabor. Então aqui é a hora que você vai colocar aquela erva aromática que você mais gosta, fazer um refogadinho de salsão, se você gostar bastante. Aqui eu tô sempre mostrando para vocês a técnica e uma base de como que a gente pode trabalhar. Mas isso aqui não é uma regra fixa. O bom de você conhecer as técnicas é que você vai fazendo a receita que você gosta, mas a técnica correta, tudo dá certo no final. Comecei a dar essa boa refogada, vou acrescentar os tomates, grosseiramente picado, porque eu quero que ele ainda, no final, ele ainda vai ficar aparecendo um pouco. Eu acrescentei um pouco de pimenta do reino na farinha, vou acrescentar um pouco de pimenta do reino aqui no meu refogado. Vou colocar tomilho. Tomilho combina muito com carne bovina. Vou colocar uns galinhos de tomilho. Mexer bem. Eu vou deglaciar esse fundinho da panela com vinho tinto.
cair tudo isso aqui, vai voltar a ser líquido e esse sabor vai ficar no nosso molho, na nossa carne. Tô usando vinho tinto, mas pode ficar tranquilo, porque o álcool vai evaporar. Agora que a gente já tem nossa base construída, a gente volta com a carne aqui para a panela. A gente vai arrumando elas aqui. Quase como um quebra-cabeça, a gente vai encaixando aqui, mas de vez em quando a gente vai mexendo tudo isso daqui, porque isso aqui vai virar um grande molho. A gente vai abaixar o fogo. Centraliza bem sua panela e a gente vai tampar. Qual que é o grande segredo do braseado e do guisado? Cozinhar em fogo baixo por bastante tempo. Como que eu sei esse bastante tempo? É quando a carne estiver macia e suculenta. Como a gente está trabalhando com carnes que são mais rígidas, o tempo vai ser um pouquinho maior. Então, uns 40 minutos, 1 hora. Às vezes, quando a gente trabalha na cozinha profissional, chega a ficar às vezes 4 horas, 6 horas a gente fazendo um braseado. Então a gente tem que deixar no fogo baixo e vai deixar tampado, porque eu não quero que evapore todo esse meu líquido que tiver aqui. Durante o processo vai evaporar um pouco e talvez comece a ficar muito sequinho. Então o que a gente vai acrescentar? Um pouquinho de caldo. Então a gente vai colocar caldo, o fundo, até quase cobrir toda a carne e tampa. Se você perceber que está muito seco, acrescenta aos poucos um pouquinho de fundo e vamos deixar aqui cozinhar. Enquanto o ossobuco está cozinhando, a gente vai fazer o braseado express. Como normalmente as pessoas acham, carne dura precisa ser feita na panela de pressão. Não é bem assim, por isso que eu tô te mostrando aqui o ossobuco, que é uma carne dura, mais rígida, mas que a gente tá fazendo na panela normal. Vou te mostrar como trabalhar com a panela de pressão para a gente ter um resultado bem saboroso. A panela de pressão pode ser o nosso aliado quando a gente está com muita pressa na cozinha. Então, vamos aprender a trabalhar direito para mesmo que a gente esteja com pressa, a comida saia bem saborosa? É só entender os processos que a sua comida vai ficar bem mais gostosa. Para a panela de pressão, o começo da técnica é o mesmo. Então a gente vai colocar a nossa panela, esquentar, colocar um pouquinho de gordura. E a gente vai selar a nossa carne. Aqui eu estou usando colchão duro e aí a gente vai selar a carne, acrescentar os aromáticos e colocar para cozinhar. Eu mudei um pouco aqui a composição da receita para você ver como é bem versátil. Todas as quantidades tá escrito aqui na descrição do vídeo, criatura. Então calma, não precisa ficar desesperado querendo anotar agora, que tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa esquentar bem a panela. Você vê que minha peça de colchão duro é uma peça inteira. Essa é a característica de um braseado, uma peça grande, única. Panela bem quente. Até troquei de boca aqui porque eu preciso de uma panela, uma potência de boca mais quente. Fiozinho de gordura, pode ser azeite ou óleo. Dá aquela misturada. E aí a gente vai entrar com a carne. Coloca e deixa. Quando a gente está selando aqui, a gente precisa lembrar daquelas mesmas regrinhas que a gente comentou no vídeo de salteado. Não posso colocar um monte de carne ao mesmo tempo, porque senão ela começa a soltar água, ela não está selando, tá? Então, esse barulhinho aqui, ó, é fundamental. Sinal que minha panela estava bem quente, a minha carne está selando e ela não está soltando água e vai cozinhar, que não é o que a gente quer. Tá? Então deixa ela aí, não mexe. Quando ela selar, naturalmente ela vai desgrudar, a gente vai virar
e selar o outro lado. Calma, que agora é a hora de segurar a emoção. Não fica cutucando, não fica mexendo a panela, não precisa, ela vai soltar sozinha. Quanto mais você fica mexendo, pior vai ser, porque aí vai esfriando a sua panela e ela vai deixar de selar. Pronto? E entrar com os vegetais. Estou usando uma base de pimentão. Ai, eu não gosto de pimentão. Então não coloca pimentão, não tem problema. Pimentão, alho poró e salsão. E aqui eu tenho uma farinha de cenoura que eu tive aqui da minha outra receita, vou colocar junto, e dentes de alho. Não é certo, é muito alho. Vai deixar o dente de alho inteiro, porque ele vai derreter aqui na cocção. E não falei pra você que era uma receita mais express? Então é muito mais rápido a gente trabalhar dessa forma. Vou começar a dar uma refogada aqui. E esse daqui eu vou deixar pegar um pouquinho mais de cor. Vou dar uma deglaciada aqui com um pouquinho de fundo, para soltar esse fundinho gostoso aqui, ó. Só um pouquinho. Mexe para soltar. Delícia. O cheiro que sobe aqui é muito bom. Aí agora é a hora da gente entrar com as ervas e os temperos que você quer usar. Nesse caso eu vou colocar pimenta do reino em grão, porque ela vai desmanchar, então pode ficar tranquilo que ela vai desmanchar aqui na pressão. Vou colocar umas 4 bolinhas, folhinhas de louro e um galinho só de tomilho. E mexe bem. Tá. Aqui na lateral tem esse douradinho, ó. Você pode vir com o próprio refogado, dar uma passadinha aqui na lateral, que ele vai soltando e deglaciando também. Aí você aproveita tudo. Fiz essa basezinha, a caminha tá pronta. Nessa receita vocês viram que eu tô usando uma variedade maior de aromáticos. Por quê? Ela é uma receita express, então a gente vai dar uma carga um pouco maior aí dos aromáticos para que ela fique bem saborosa, já que eu não vou ter todo aquele tempo de panela que a gente está construindo aqui na nossa frigideira. Vou dar uma dourada. Ó, a cor você vê que já tá ficando mais caramelizado, tanto por conta da deglaçagem que a gente fez prévia, quanto desse trabalhinho de panela que a gente tá fazendo. Ah, eu gosto muito de alho e cebola. Coloque alho e cebola, não tem problema. É o que eu sempre falo, entende a técnica, que aí você consegue fazer a receita que você quiser. Fiz a minha base aqui de refogado, minha base de sabor tá bem construída. Vou acrescentar um pouco de sal. Um pouquinho aqui de sal. E vou voltar com a minha carne aqui para a panela. Então, esse barulhinho aqui, ó, sinal que a gente tá o quê? Refogando. Volto com a minha carne aqui para a panela. Meio que montei uma caminha aqui de me repoar. Volto com a carne. Deixo ela em cima aqui desses vegetais. Vou colocar vinho tinto. Vou colocar bastante vinho tinto. Porque esse aqui vai ser quase como uma carne cozida no vinho. Completo com um pouco de fundo. Completo com um pouco de fundo. A minha carne está praticamente submersa. Fechar, deixar cozinhar. Mais uma receita pro fogo, já tudo pronto. Para iniciar o nosso guisado de frango, aqui eu tô usando coxa e sobrecoxa cortado em pedacinhos menores. Tá? Então, a diferença do guisado para o braseado é que sempre quando a gente faz o guisado, a carne é cortada em pedacinhos pequenininhos. Por isso que o começo da técnica é igual. A gente vai selar a carne, colocar os aromáticos, fazer o refogado base e depois entrar na cocção. Mesmo processo, fiozinho aqui de azeite ou óleo, a gente começa com pouca gordura, dá aquela espalhada para o fundo, todo está coberto com um pouco de gordura. E aí a gente vai começar a selar a nossa carne.
preciso selar aos poucos, porque essa minha panela é muito pequena para essa quantidade que eu preciso selar. Então a gente vai colocar os pedacinhos de coxa e sobrecoxa aqui na panela. Lembra sempre que você não pode cobrir todo o fundo da panela, senão vai esfriar demais e aí a carne não vai selar. O fato do guisado ser cortado em pedaços menores faz com que a carne cozinhe mais rápido. Por isso que eu deixei por último essa receita. O braseado, que é um pedaço maior de carne, a gente vai demorar mais tempo para cozinhar. Terminando de selar aqui a nossa coxa e sobrecoxa de frango. Eu tô usando coxa e sobrecoxa de frango porque ela tem mais gordura, é uma carne que aguenta melhor a gente cozinhar dessa forma. Se você for fazer com peito de frango, não vai ficar legal. Então assim, quer fazer um guisado de frango? Coxa e sobrecoxa é o ideal. Bora aqui continuar o nosso refogado. Nesse aqui eu vou colocar cebola. E cenoura, pra gente dar aquela iniciada na caramelização. Todo esse fundinho da panela aqui, ó, esse dourado, todo esse fundinho aqui vai virar sabor, vai virar o nosso molho. Então fica de olho agora para não correr o risco de queimar, hein, criatura? Neste caso, eu quero que ele comece a caramelizar, então vou esperar pegar a cor aqui e dar uma dourada nessa cebola. Começou a dar uma escurecida aqui, eu vou pingar um pouquinho de fundo para deglaciar e a gente não perder esse sabor no fundo da panela, para não queimar. Gente, vocês viram que eu tô fazendo esse trabalho aqui na panela, né? Eu tô refogando, começa a dar aquela leve douradinha a mais, pinga um pouquinho de fundo, vou mexendo, tudo isso para caramelizar a cebola e a cenoura. Essa caramelização vai fazer esse franguinho ser o frango mais gostoso que você já comeu na sua vida. Tá ficando bem dourado já a cebola e a cenoura, eu vou entrar com alho poró. E vou também dar uma boa refogada. Uma bela mexida e refogada. Volto aqui para a panela. Incorporo bem, mexo bem. Que coisa bonita. Agora a gente vai entrar vinho branco, mexe bem e agora a gente vai completar com fundo de frango ou fundo de vegetais, o fundo que você tiver aí. Pega seu fundo e usa, mulher. Vamos lá, agora a gente vem com fundo até quase cobrir. Aí. Quase cobriu, chegou na altura aqui, ó, dos pedacinhos. A gente vai tampar e deixar cozinhar. Tudo pronto, começar as finalizações. Aqui no ossobuco, esse ossobuco que eu fiz nessa panela, no meu fogão, ficou 1h30 cozinhando tampado. Depois eu abri, ficou mais uns 15 minutos cozinhando só para engrossar um pouco o caldo. Vou finalizar com cheiro verde, que é a salsa e cebolinha picada. Bastante cheiro verde. A gente vai misturar agora. O molho, ele naturalmente espessou, nesse caso. O que ajudou a espessar? Tanto a redução, a evaporação, quanto aquela farinha que a gente passou no ossobuco lá no começo. Isso também ajuda a dar o ponto certo do molho. Então, esse aqui já tá pronto. A gente não precisa fazer mais nada. Aqui, o meu braseado de colchão duro. Eu vou tirar a carne, colocar aqui no papel alumínio para ela descansar antes da gente fatiar. A gente deixa no papel alumínio para manter a temperatura enquanto ela descansa. Vou acrescentar slurry, vou já preparar uma caminha para as minhas fatias com aquele refogado que a gente fez, com os alhos. O alho não fica com aquele gosto forte de alho. Vou colocar aqui, depois eu vou vir com as fatias de carne aqui em cima pra gente comer.
Aqui. Aqui, como era aquele braseado express. Então a gente vai engrossar também o molho aqui da forma mais rápida, que é utilizando o slurry, que é aquela mistura de amido de milho com água. A gente coloca. E agora é só ferver e chegar no ponto na P, que é aquele ponto de molho lá que a gente já viu nos vídeos anteriores. Aqui já vai fervendo, ele vai chegar no ponto até ele ficar mais consistente. A finalização do guisado de frango, a finalização dele vai ser um pouco diferente. E olha, anota essa dica que ela é sensacional. Ao invés da gente utilizar ou slurry ou roux, algo desse tipo, a gente vai utilizar queijo parmesão ralado. Esse queijo não é para jogar no prato, é para ele incorporar no molho, ele vai engrossar, vai trazer sabor. Meu senhor, minha senhora, anota essa dica aí para você sempre usar. Vai revolucionar a sua cozinha. Aqui o guisado já tá pronto e ó, o caldo tá bem líquido, né? Então agora a gente vai colocar o queijo e misturar bem. A ideia é o queijo ele ser incorporado e ele meio que sumir. Não é para aparecer o queijo aqui não. Vai mexendo, mexendo para ele derreter e incorporar. E aqui é mexe, 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 mexe até eu não enxergar mais pedaços de queijo, pedacinhos de queijo. E aqui a gente vai incorporando. Além da textura, óbvio que o queijo vai trazer um sabor incrível aqui para o nosso molho. Lembra de experimentar para ajustar o sal, né? Porque sempre quando a gente vai fazer algo de uma cocção mais longa, você precisa colocar pouco sal no começo, porque depois acaba evaporando, concentrando, para não correr o risco de ficar salgado. Mexeu, incorporou. A gente vai ter 3 texturas de molho aqui. Então a gente vai ter um mais pedaçudo e concentrado. A gente vai ter um mais liso e aquele ponto na P mais tradicional. A gente vai ter esse que não vai ficar tão grosso quanto, né, um que a gente coloca amido, mas ele fica maravilhoso no sabor. Aqui, vamos empratar. Cortar a carne. Então, tira do papel alumínio. A gente coloca aqui na nossa placa de corte, nossa tábua. Aqui a gente vai cortar contra o sentido da fibra. Lembra disso? A fibra tá nesse sentido, então eu vou cortar aqui. Eu aconselho você colocar uma quantidade generosa no prato, porque você vem com um pãozinho no final, ó. Uma chuchadinha fica excelente. E para dar um toque final e trazer frescor, a gente vai colocar raspinhas de limão. Esse lembra que é aquele express, então por isso que a gente usou esses recursos de trazer um frescor no final com limão, ter que usar o slurry para espessar, porque a gente precisava de praticidade e agilidade. Já o ossobuco, ele naturalmente espessou o molho porque ele ficou mais tempo cozinhando. Então vamos empratar ele aqui. A gente tem o nosso braseado de coxão duro, que ele foi feito na panela de pressão. Ele ficou 1 hora na pressão. O cuidado que a gente tem que ter é controlar o fogo, porque ele não pode ficar fervendo. Ele ficou 1h30 cozinhando. Já o guisado de frango, ele é o mais rápido de todos. A grande diferença é que ele é feito com pedaços de carne pequenininho, por isso que ele cozinha bem rápido. Esse guisado de frango ficou pronto em 15 minutos. O cuidado que a gente precisa ter no final é ajustar a textura do molho se precisar. Quando você fizer a sua receita, me marca lá no @marisatogastronomia e não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, curte e compartilha. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Um beijo e até a próxima. Tchau!